Pessoal, vamos conversar agora também sobre um outro assunto inteiramente diferente. Está tramitando na Câmara, porque foi aprovado no Senado e gerou muito ruído, porque foi tido como uma pauta-bomba, com impacto fiscal de mais de 140 bilhões de reais nos próximos 10 anos, a aprovação no Senado da renegociação da dívida do agronegócio, de vários produtores rurais. Isso agora passou para a Câmara, o Hugo Motta ainda não colocou para tramitar, está definindo o relator e está conversando com o governo, naturalmente, porque o governo gostaria ou de frear a aprovação desse projeto ou pelo menos de mudar bastante o seu teor. Sobre esse assunto, conversamos agora com Renato Buranello, que é professor de agronegócio do INSPER e também sócio da VBSO Advogados. Professor, bem-vindo, obrigada aqui pela sua participação no Mercado Aberto. Gostaria que o senhor começasse nos explicando, e aí essa renegociação de dívida rural, por que seria tão pesado para o governo, segundo alega o Ministério da Fazenda? Você tem taxas de juros muito baixas, de 3,5% a 7,5%, e você usa fundos constitucionais, fundo do pré-sal, aí eles foram acrescentando outros na lei no Senado, fundo do Norte, fundo do Nordeste. A bancada ruralista argumenta que esse não será o prejuízo do governo, que na verdade o impacto fiscal é da ordem de 3,5 bilhões de reais por ano, que seria só a diferença na taxa de juros do dinheiro que depois de pago pelo agricultor será devolvido, será recomposto, ajudar a recomporar os fundos que servem como fonte de recursos. Eu queria que o senhor explorasse essas duas visões e nos ajudasse a entender quem tem razão. Amanda, bom dia. É um prazer novamente estar aqui com você. O fato é que esse tema está bastante polarizado, né, e politizado, eu diria. Tem várias pautas aí que estão sendo discutidas e esta também cai, né, nessa denominação aí, pauta-bomba. Na verdade, eu acho que o fundo, ele realmente... como o PL foi criado através dos fundos pré-sal, fundos constitucionais também, de certa forma, já dá fonte suficiente para esta necessidade. A necessidade, ela de fato diferenciada nessas análises, porque esse PL, quer dizer, ele é autorizativo, ele não é impositivo, você não sabe de fato o tanto que vai ser aplicado. Nós não sabemos de antemão quais são aqueles produtores qualificados ao uso do fundo, né? E de certa forma, há dívidas também privadas que os próprios bancos e instituições privadas deverão assumir o maior risco. Então, esse cálculo inicialmente lançado, talvez pelo Ministério da Fazenda, de fato bate com aquele dirigido ao setor, ao agronegócio, porque há grandes diferenças do ponto de vista de aplicabilidade, né, de requisitos para entrada nesse programa e que, de certa forma, só vamos saber, de fato, com a sua execução. Professor, fica claro quem vai poder participar ou isso teria que ser mais bem definido no projeto na Câmara dos Deputados? Eles falam em dívidas até 5 milhões, é isso? De então, reais? Na verdade... Diga, Amanda, diga. na verdade, cada produtor ele tem um limite ali até 10 milhões. E quando é associado, cooperativa, associações até 50 milhões. E isso também vai determinar um pouco do tamanho, quer dizer, há limitações em relação a isso. Outro dos requisitos, como você coloca, é a questão de quem está aderente, né? A gente olhar, de certa forma, que há necessidade de comprovação de quebra de safra, de crise por mais de 2 safras, por exemplo, né? Determinação dessa crise que diretamente gera perda, ela não só, né, a questão climática, ela ocorre e automaticamente gera essa perda, ela deverá ser comprovada. Então, de certa forma, a entrada também será um filtro, né, de admissão para o uso dos fundos. Esta talvez seja, na verdade, a grande base e diferença entre o cálculo inicial, né, projetado pelo governo, Fazenda, e do outro lado do setor agrícola, né, e próprio grupo da FPA.
Esse projeto começou mais direcionado aos produtores do Rio Grande do Sul, que sofreram várias perdas com as intempéries climáticas, e ele foi sendo expandido. E hoje abarca basicamente qualquer um, seguindo esses critérios, né? Dívidas até 10 milhões para produtor individual, 50 milhões para cooperativas. Isso corresponde a que tamanho de produtor? Porque o governo gostaria de restringir para, no máximo, pequenos e médios produtores, e acham que essas dívidas são muito vultosas e não correspondem a essa camada do setor do agro. Amanda, perfeito. Inicialmente começou para o Rio Grande do Sul com as perdas de calamidades lá que o país, né, enxergou e, de fato, diretamente afetou a agricultura. Por outro lado, esse momento que a gente está passando, e a gente já teve a oportunidade de comentar isso com você, a gente tem questões geopolíticas envolvidas, a questão de pressão sobre preço de fertilizantes, a questão de menores margens da atividade, e isso, portanto, acabou estendendo, alastrando, não só para o Rio Grande do Sul, para vários outros estados produtores. Então, esse contexto, de fato, a abrangência ao longo do tempo foi se estendendo, dado que essas perdas, né, e até um volume de insolvência maior do setor foi observado também em outros produtores médios, até grandes, em outros estados produtores. Professor, ajuda a gente a entender a engenharia por trás desses empréstimos. Por exemplo, se for mantido o exato conteúdo, o teor do projeto de lei que foi aprovado no Senado, isso significa que o agricultor terá uma taxa de juros de no máximo 7,5%, sendo que a Selic está em 14,25%, então uma taxa muito menor do que a Selic, é subsidiada. Quem paga essa diferença é o Tesouro, e ele usa os recursos dos fundos constitucionais. Essas dívidas são renegociadas diretamente com o banco. Como é que funciona essa cadeia? Então, a gente tem entidades do sistema financeiro, né, que são executoras dessas políticas agrícolas. Exemplo, quando você pega o Sistema Nacional de Crédito Rural, o governo determina volumes, mas quem executa essa política é a instituição financeira na ponta, junto ao produtor. O que você falou está perfeito. Aquele diferencial, aquilo que é a diferença base entre taxa de juros mínimas e o que é cobrado ao final é o Estado, na verdade, é o Tesouro que vem diretamente cobrir. Lembrando que o PL ele vem prevendo esses fundos que, na verdade, são fontes originárias, né? Você já tem superávit dos fundos e é isso que se busca fazer. Vai ficar limitado a isso? O quanto é o tamanho, como a gente falou no início, isso é difícil saber. Né? Esse é o grande diferencial e talvez onde está politizado. Como você falou, na Câmara a gente vai ter um novo debate praticamente, né? Porque a ideia de retomar aquele projeto original comentado por você, restringindo muito ao Sul e aos pequenos, podem ser, de fato, o direcionamento que se dê na Câmara. Tá ótimo, professor Renato Buranello. Agradeço demais a essa conversa, esse bate-papo com o Mercado Aberto. Volte sempre.